Estamos na lição 9. Já dá para pedir revista, hein, Márcio? A segunda parte dos 10 mandamentos. É uma lição bem extensa, né? Porque nós somos a primeira parte de 1 a 4 e agora de 5 a 10. Eu não vou parar em cada um dos tópicos aqui, senão a gente vai parando demais, mas à medida que alguém quiser a palavra, pode levantar a mão, que a gente dá um espaço aqui para a gente participar. Semana passada nós lembramos que os mandamentos foram dados por Deus, aquele momento em que Ele falou ao povo, mesmo que distante, mesmo que sem uma figura aparente, mas falou ao povo esses mandamentos. E nós percebemos aquela ideia da lição passada, que os mandamentos não foram dados como salvação, mas como uma proposta firme de vida, um caminho que nós, como povo de Deus, devemos seguir. Então, primeiro Ele libertou o povo, depois Ele dá os mandamentos. E assim também acontece conosco. Deus nos libertou, nós somos salvos desde a eternidade. Mas Deus, assim, Ele nos desperta para os mandamentos. Ele coloca no nosso coração, um coração que teme, um coração que segue. E para seguir, tem que seguir alguma coisa. Então, seguimos os mandamentos, aquilo que Deus coloca para nós em Sua palavra. Uma questão sempre que pode existir é: por que seguir esses mandamentos? Porque são os mandamentos que Deus fez. O que eu quero dizer com essa pergunta? Porque às vezes a gente quer ser um pouco de Deus, né? Aquele autor da lei, né? Não, devia ser assim, devia ser desse jeito. A gente vê no mundo assim, o mundo é assim, é uma ética de cada um. Não, eu acho que deve ser desse jeito. Não, deve ser assim. Não vou dar exemplo, mas você sabe muito bem como que o mundo pensa. E nós sabemos que a Bíblia fala. Nós concordamos 100%? A questão não é se eu concordo 100%. A questão é, se Deus disse que assim é melhor, é assim que eu devo fazer. Deus está acima de qualquer coisa. A gente poderia pegar aqui em qualquer um desses mandamentos e dizer, mas podia ser diferente. Não podia, porque Deus fez assim. Mas uma roubadinha de vez em quando? Não, lá diz não roubarás. Mas por que não casar com 2 esposas ou sei lá o que? Não, porque a Bíblia diz que o homem e a mulher, e pronto. Então nós deveríamos ter mais facilidade em relação a isso, né, a entender essa questão. Uma outra causa aqui é a questão da dificuldade que nós temos em cumprir os mandamentos, irmãos. A teoria é bonitinha, né? Todo mundo conhece. O que eu vou falar aqui não é novidade. Já ouviram muitas vezes. Aqueles que são mais velhos de igreja falam, vamos ouvir de novo, vamos. Porque nós estamos praticando. Então, aí é a dificuldade. A dificuldade é praticar. A dificuldade é seguir os mandamentos. E a gente tem visto que quanto mais nós falamos, mais nós meditamos, na verdade, mais ela vai ser um compromisso conosco. Eu preciso me lembrar, eu preciso constantemente me lembrar da verdade, do que é o caminho, para que eu possa realmente cumpri-lo. Então, nós não temos tempo para demorar e nem esse objetivo da lição, porque se fosse, cada mandamento seria uma lição, né? Primeiro mandamento, lição 1, segundo mandamento, lição 2. Não é esse o objetivo, mas é para, de forma geral aqui, nos trazer essa mensagem. Semana passada nós falamos os 4 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses. Deus quer adoração exclusiva. Não farás para ti imagem de escultura. Deus quer ser adorado em espírito, em verdade. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Devemos dar toda a honra, reverência, temor a Deus, ao nome de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Precisamos separar tempo, dia de culto, cultuar a Deus, servir a Deus.
E aí nós sabemos que os 10 mandamentos são assim divididos, baseados no que Jesus disse em Mateus 22, 37 a 40, é uma das passagens. Lá falam sobre os 4 primeiros mandamentos, sintetizados em: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E os 6 últimos mandamentos estão relacionados à segunda parte do versículo, que diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a divisão. Como que os mandamentos são divididos? Mandamentos em relação a Deus e mandamentos em relação ao próximo. E o que Jesus disse? Amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo. Interessante, às vezes a gente não tinha feito essa ligação desse versículo com essa explicação. A gente sempre ouve a explicação que os mandamentos são 5 relacionados a Deus, ou 4 relacionados a Deus e 5, 6 relacionados ao próximo, mas não ligamos talvez a esse texto de Jesus, a essa palavra de Jesus. Então, nem precisamos lembrar todos os mandamentos, no sentido de que quando você lê esse versículo que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus, aí já está incluso, né? Não só ao Senhor adorarás, só eles darás cultos e etc. Pode falar. Pega o microfone aqui, por favor. É bom pegar o microfone para que as pessoas que assistem depois ou na internet, elas ficam com silêncio. É interessante, pastor, essa colocação aqui do amar ao próximo como a si mesmo. Hoje nós ouvimos aquela palavra que todo mundo ouve: temos que ter empatia. E essa empatia é esse amor ao próximo. Porque a partir do momento que eu não quero comigo, eu não faço para o meu irmão, né? É esse demonstrar esse amor ao próximo. Se dói para mim, por que eu vou fazer para o meu irmão se dói para mim? Então, eu me colocar no lugar do outro. É esse amor ao próximo. É essa palavra empatia. Muitas vezes é tão fácil falar: temos que ter empatia um pelo outro. Mas a atitude da empatia que pega. Porque falar, até papagaio fala. Quero ver eu vivenciar essa empatia, né? É verdade. Então a gente vai seguir aqui já na segunda parte, né? Se a gente todas as vezes lembrar do versículo aqui: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, a gente vai lembrar de cada um desses tópicos que se encaixam nessa segunda parte. Honra teu pai e tua mãe. Em algumas listas, esse mandamento está na primeira parte, né? Então, separa de 5 em 5, dizendo que honrar a pai e mãe estaria entre os mandamentos relacionados a Deus. Naquela ideia de que pai e mãe, em um momento, ele é um representante de Deus, para uma criança, para alguém que está, assim, digamos, sendo educado, né? Ele é um representante aqui para os filhos. Os pais são representantes de Deus para os seus filhos. Mas estamos aqui no 6º. Aqui há uma coisa também importante de se ressaltar, quando diz o primeiro mandamento com promessa. Lá em Efésios 6, 2 e 3 diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A promessa é como se fosse um incentivo maior, né? Vamos lá em tal lugar, porque se vocês forem lá, vocês vão receber isso. Um incentivo para você cumprir aquele mandamento. E aqui é um incentivo bem forte, né? A respeito da sua vida. Você quer ir bem? Então você honra teu pai e tua mãe. Você vai ter muito tempo sobre a terra. Você vai ter uma vida próspera, uma vida feliz. E honre ao teu pai e à tua mãe. Quando se fala de honrar e pai e mãe, também falando lá do Novo Testamento, Jesus em certa hora repreendeu alguns que davam como pretexto não cumprir o mandamento, dizendo que eles estavam servindo a Deus em primeiro lugar. Então lá, por exemplo, em Mateus 7, de 10 a 13, Jesus está repreendendo os discípulos, dizendo: Moisés disse, honra teu pai e tua mãe.
Aí continua aqui. Depois ele diz: e vós dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe. Eu não vou ler todo o versículo, mas é uma lembrança. Qual que era a desculpa deles? Não, mas eu primeiro preciso servir a Deus, então eu não tenho tempo para meu pai, não vou obedecer meu pai, como justificativa que ele estaria fazendo algo para Deus. E aqui Jesus diz: olha, isso não é certo, vocês estão invalidando a palavra pela tradição, ou seja, a tradição como se fosse aquilo bíblico, né? A tradição às vezes ela se confunde com a Bíblia, você segue alguma coisa achando que está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade você está seguindo uma tradição de homens. E como existe isso, né, em relação às coisas de Deus? Se há essa promessa de vai bem, de viver bem, também a contrapromessa, a contrapartida negativa. Levítico 29 diz, versículo 9 diz: se um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Amaldiçoou seu pai ou sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Então essa é a ideia, né, de que vai bem, mas aquele que não ama, não honra o seu pai e sua mãe, estão num caminho muito ruim, muito perigoso, estão se perdendo, e é muito sério. O termo honrar aqui dá a ideia de ser pesado, não ser pesado ao pai, mas que a palavra do pai tenha peso, tenha importância. A mesma palavra amaldiçoar significa ser leve, ou seja, que não dá importância, desonra, qualquer palavra. Ainda a lição fala que esse mandamento tem uma aplicação não apenas aos pais, mas a questão da obediência, da submissão. Ou seja, primeiro, qualquer pessoa com autoridade deve ser respeitada. Nós devemos entender essa necessidade de nos sujeitarmos, de obedecer a quem de direito. E a Bíblia fala: sujeitai-vos uns aos outros. Até mesmo uma autoridade, ela respeita uma pessoa humilde, né? É uma reciprocidade. Eu devo me sujeitar, eu devo tratar os outros com humildade, independente de quem eles são. Mas como a gente tem visto isso sido perdido, né? Como a gente tem visto que as autoridades não estão valendo nada. E a gente sempre tem um motivo para falar, né, sobre os nossos líderes, sobre líderes da nação, sobre o líder, o patrão. Sempre temos o que desclassificar os outros. E aí é muito sério, né, que a gente deve ter esse entendimento de honrar. E aí a lição aqui no finalzinho desse tópico, a gente não pode demorar muito, né, que são 6 tópicos, se a gente demorar muito, não chega no fim. Mas no final desse tópico, ele diz alguma coisa interessante lá dos anos 60, os anos de alguns dos irmãos aqui, né, que vão lembrar muito bem. Eu não era nascido, ó, pelo menos uma data aqui eu posso falar que eu não era nascido. Os anos 60, né, quando começou aquela tal de revolução, de modernidade, qual que era a ideia? Ele está citando o nome de uma mulher aqui, eu não vou falar porque eu não conheço e vou falar mal dela logo, já de cara assim, né? Nem sei quem é, né? Mas ele está falando que a ideia dessa mulher aqui era: você tem que destruir as instituições, governo, destruir as autoridades. Mas o primeiro passo era: jovens, livrem-se de seus pais. Olha que ideia. E aí, livra de seus pais. Muitos jovens abandonaram suas casas, saíram para a rua, viver aquela liberdade, né? Sexo, drogas e rock and roll, não era assim? Alguém dos anos 60 aí quer lembrar? Viver aí, né? Aquela vida assim, ninguém vai se pronunciar, né? Todo mundo nasceu depois de 60. Aquela vida que aparentemente era boa. Mas qual é a receita? Primeiro você se livra de quem? Dos seus pais, da família. Ah, está muito diferente hoje? Criança respeita pai e mãe? Algumas sim, né? Mas muitas não.
respeita professor, Nathalie, né? Respeita a autoridade, mas não é só criança. Os adultos estão vivendo numa época assim. Eu quero destruir a autoridade. É a autoridade? Está no governo? Está na frente? Fora? O fora é para qualquer um. Eu achei interessante essa ideia, né? Se você olhar os governantes, esse fora sempre existiu, né? Fora Sarney, fora Dilma, fora Covas, fora Bolsonaro, fora quem tiver lá no governo. Porque a ideia é ser contra quem está ali liderando. Não estou entrando em mérito de se tem razão, se tem que sair ou não, mas essa falta de autoridade. Mas vamos lá? Ponto 2, não matarás. O mandamento é claro, fala sobre o assassinato, e assassinato doloso, planejado, intencional, por razões egoístas. Como existe isso ainda, irmãos? A gente pensa, mas como assim? Sim, eu estou com raiva do fulano, o fulano fez alguma coisa que me desagradou, eu vou lá e vou matá-lo. E ainda fiz mesmo, e faria de novo se desse, né? Fulano me roubou, eu mato. Fulano saiu com a minha mulher, eu mato. Fulano fez isso, eu mato. Bateu não sei quem, eu mato. Existe muita violência, gratuita e com um precinho baixo também. Aqui a lição lembra que a ideia aqui não é matar na administração da justiça ou matar como autoridade que tem a autorização, né? A gente não vai entrar muito no tema, mas há essa liberdade no sentido de que tem que existir uma lei, uma ordem na sociedade. E se um bandido vem atacar lá uma pessoa, ela tem esse direito de autodefesa, né? De defender a sua família, por exemplo, e etc, etc. Existem autoridades também para isso, polícia, governo e militar e tudo mais. Até a gente já ouviu e fala a respeito da questão do matar para cumprir o não matarás. Porque você matando alguém que está matando, você está a favor da vida, né? Essa mais ou menos é a ideia. Alguém que é potencialmente um objeto de matar outras, esse sendo morto, ele está assim a favor da vida. Quem mata essa pessoa está a favor da vida. Mas entrando no aspecto mais comum, nós sabemos muito bem que a ideia aqui, primeiro, é a conservação da vida, de forma positiva. Conservação da vida. O que é conservação da vida? Aqui no Catecismo Maior, a pergunta 135, a resposta é a seguinte: os deveres exigidos do sexto mandamento são todo cuidado, todos os esforços legítimos para preservar a nossa vida e a dos outros. Então, cuidado da nossa vida. Questão da saúde, questão de não abusar, né, do nosso corpo, seja com excesso de qualquer coisa, que qualquer coisa em excesso faz mal para a saúde. Assim, cuidar da saúde. Cuidar do próximo, também, de certa forma, auxiliar, ajudar no que for possível para a saúde e para o bem do próximo. A outra questão aqui é a ideia de nós alimentarmos tristeza, ódio no coração, quando essa ofensa, ela pode ocorrer de várias formas, né? Não apenas no homicídio, na morte, mas como diz aqui, por exemplo, em 1 João 3, 12 a 15, uma parte do texto diz: o que não ama a seu irmão, eu vou ler o texto mais completo aqui. Mateus 5, 21. A palavra de Deus chega a afirmar que aquele que não se reconciliar com seu irmão, nem mesmo a sua oferta será aceita ante o altar. Ou seja, se você
está em crise, guerra com alguém, como você vai estar diante de Deus? O texto anterior diz: quem não ama a seu irmão, ao qual não herdará a vida eterna. 1 João 3, 12 e 13. E aquele que fechar os olhos para a necessidade de seu próximo será apartado de Deus e lançado no fogo eterno. Mateus 25, 32 a 46. Fala dessa ideia, né, de você odiar alguém, de você desejar mal para alguém. Mas lá no último mandamento a gente vai voltar a esse tema, que lá fala a respeito da não cobiçarás, né? Que é a ideia de praticar o mal no coração. Vamos para o próximo. Não matarás, não adulterarás. Da mesma forma que o não matarás, aliás, todos os mandamentos, né? Ele tem essa correspondência direta, mas ele tem também o seu aspecto mais geral, né? Mais, digamos assim, mais o que abrange, é mais abrangente, o sentido mais abrangente. No aspecto direto, geral, ele fala sobre a necessidade da pureza sexual, adultério ou infidelidade marital. Então, o mandamento aborda diretamente o adultério aqui, né? E nós entendemos que Deus criou, assim como nós falamos há pouco, né? O homem e a mulher, e eles são unicamente, né, uma só carne, são casados e devem respeitar essa aliança que tem um com o outro. Não obstante, o propósito do mandamento é promover positivamente a pureza de coração. Mateus 5, 28, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Então a ideia de no coração, né? O texto aqui de Mateus 5, ele começa dizendo, né, ouviste que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério. Portanto, se teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aí a gente pode dizer, mas então fica muito difícil, né? Só de pensar eu já estou pecando. Mas o pensamento, ele é estimulado pela visão. E qual que é a receita aqui? Não olhe. Arranca o teu olho, é não olhar, é não fixar o olho. Mas o primeiro olhar acontece, pode acontecer, acontece. Mas eu tenho que desviar o meu olhar. Eu não posso justificar o meu pecado culpando ou outra pessoa que se expõe, ou seja qualquer coisa que venha a ser. Pode falar. O pensamento aqui, pastor, ele chama a atenção da gente no seguinte proposta. Para você fazer alguma coisa, o que se faz primeiro? Planeja, pensa, coloca no pensamento, alimenta aquele pensamento mal, e o que vai resultar? No efeito daquilo que se havia pensado. Então, é bem interessante e oportuno isso. Porque quando o pensamento mal vem para a mente da gente, o que a gente tem que fazer? Clamar a misericórdia de Deus, porque é a única solução. Não, vai alimentar o pensamento? Muitas vezes, nós caímos nessa armadilha em todos os setores da vida de passar para a nossa mente pensamentos ruins. Aí eu vou alimentar ele. Da corda, como diz. Não, aí é correr o risco e depois as consequências. É que nem a Nathalie está falando, a consequência é pesada. Isso vai custar caro, é o castigo depois na certa. E a seriedade aqui está em que o pecado não necessariamente é o ato consumado, mas só o pensamento, alimentar o pensamento. Hoje a gente vê, né,
as liberdades que existem, a tal da internet com pornografia, com tudo aí à disposição de qualquer um, e tudo isso, se alimentado, é um adultério do mesmo jeito, né? Então nós temos que pensar muito bem em relação a isso. Quanto às consequências, está relacionado também à gravidade, né? Porque aqui na lição ela fala sobre a gravidade do pecado, do adultério, pois ele é comparado à idolatria, ele é comparado a você como que se estivesse tendo um ídolo. E na Bíblia muitas vezes aparece nessa relação da aliança. Hoje mesmo eu falei a respeito de você é a noiva que aguarda um noivo, ou é a noiva que o noivo está demorando, aí você vai trair o noivo. Então essa é a ideia muito séria do que é colocado aqui. A palavra infiéis aqui, ó. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra infiéis aqui significa adúlteros. Em algumas passagens aparece, né, adúlteros, aí a gente fala, não, mas aqui está falando do adultério espiritual. Mas é a mesma questão colocada aqui. E nós precisamos entender a necessidade, né, a seriedade que a Bíblia traz. Tem o tema divórcio também, que daria mais uma aula, quando lá em Mateus 4, de 2 a 12, há uma explicação a respeito do divórcio, que as pessoas estavam banalizando o divórcio, qualquer motivo, né, na carta de divórcio, Moisés que autorizou, e Jesus fala, olha, aquele que se casar novamente, sendo seu cônjuge ainda vivo, comete adultério. E ele fala, né, a respeito da questão do divórcio, que precisa ser bem entendida, estudada, mas não é simplesmente como o mundo vive hoje, né? Passou o tempo, eu separo, caso novamente. Mas já passou o tempo, eu separo, caso novamente. Então, são casos específicos e a gente precisa entender que não é simples assim. 4, não furtarás. Da mesma forma que nós estamos falando, os outros, né, não vou ficar repetindo, mas primeiro é a ideia do roubo mesmo, né? A propriedade de cada um deve ser assim respeitada. Aqui também, quando fala para você não roubar, é um incentivo a você trabalhar, né? Quase que diretamente fala, cada um deve trabalhar e com o suor do seu rosto ter as suas conquistas. E aí não roubar está na desonestidade, na preguiça, naquele que trabalha mais ou menos, né? Naquele que não se esforça, ou naquele que sempre tem um jeitinho de, digamos, ser esperto, entre aspas, né? Conquistando aí uma promoção de forma irregular, ou roubando de alguma forma. Provérbios 31, de 10 a 31, aqui a lição diz que é um exemplo, né? A mulher virtuosa é um exemplo de alguém que trabalha, que está sempre preocupada, está sempre preocupado em fazer o melhor. João Calvino, ao comentar o 8º mandamento, afirma que a sua finalidade é que se dê a cada um o que lhe pertence, visto que Deus repudia toda a injustiça. E a gente percebe que há muita exploração, né, nessa ideia de comércio. Uma coisa, ela não vale um determinado valor, mas se a procura começa a ser grande, o preço, ao invés de baixar, ele aumenta. Então há essa exploração. E quantas vezes há exploração no sentido de você não cobrar um preço justo nas coisas, ou de você, assim, de certa forma, explorar alguém, né, diante das situações. Quer falar, irmão? Pode falar. Pastor, eu vejo que os 10 mandamentos era o estatuto ou regulamento que Deus colocou para ter uma igreja, para ter um povo. E é
um estatuto e um regulamento que não adiantou. Nós vemos hoje milhares de igrejas, cada uma delas tem o seu estatuto e os seus regulamentos, que não salva e não segura povo nenhum, que é o que aconteceu aqui com os 10 mandamentos. Não segurou, não santificou ninguém, enfim, quase que dá para dizer assim, não valeu a pena. Quase que dá para dizer isso. Aí, quando os irmãos falam sobre as consequências, aí vem as consequências, eu quero dizer em alto e bom som que as consequências espirituais foram pagas por Cristo. Seja qualquer tipo de pecado que aconteceu, a não ser pecar contra o Espírito Santo, as consequências foram pagas por Cristo. Agora, existem as consequências familiares e entre amigos, que esses não perdoam, esses não têm misericórdia, e existem as consequências entre membros de igreja, que os membros de igreja também, muitos não perdoam, abandonam os seus irmãos, abandonam os seus colegas. Se não abandonasse, a igreja estaria superlotada. Mas abandonam, não vão atrás. É o único exército que abandona os seus soldados. Eles se ferem e esses soldados é largado por aí pelas ruas, abandonado, ninguém vai atrás, ninguém vai buscar. Qualquer exército no mundo não abandona os seus soldados na guerra. Então, as consequências, eu louvo a Deus, e aí o Senhor nos dá uma receita, em Efésios 6:10. Vigiai e orai para que ninguém entre em tentação, para que você não caia. O Espírito, diz ele, o meu Espírito, na verdade está sempre pronto, mas a minha carne é fraca. Então, para eu combater essa fraqueza da minha carne, eu tenho que falar com o pastor da igreja, eu tenho que falar com os membros. Não, eles me abandonam, eles fazem exceção. Eu tenho que falar com Cristo, que quando Ele ressuscitou, Ele foi atrás dos que o abandonaram. Ele foi atrás de um por um, com exceção de Judas, que tinha se matado. Mas Ele foi atrás de todos aqueles que tinham abandonado, para voltar para Ele. E isso daí, nenhuma igreja faz, nenhuma igreja segue esse exemplo de Cristo. E aí larga o povo abandonado, larga de qualquer jeito, e depois muitos vêm aqui em alto e bom som dizer que eles são culpados, são errados e coisa e tal. Entendeu? E aí, então, o que o Senhor disse? E ainda, o Espírito Santo disse, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu tenho que me apegar com Deus, na força do poder, porque membro de igreja e pastor de igreja não faz nada para ninguém. Entendeu? Então, Efésios 6:10 diz, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. E aí, para não alongar mais, Romanos 8:26 diz assim, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Então, o Espírito Santo do Senhor, e aí diz, e Ele até nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como devemos ser, como devemos andar, como devemos orar. Mas esse mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se não fosse o Espírito Santo de Deus na nossa vida, não existia nenhum de nós aqui hoje. Então, voltando à lição, dê a cada um o que lhe pertence, visto que Deus repudia toda injustiça. A questão do roubo, né? O aspecto direto de furtar, não existe roubo à mão armada, existe roubo arrebentando uma porta,
Mas pecado também é qualquer coisa que nós venhamos a explorar o nosso próximo, a cobrar demais, ou a não pagar o nosso próximo. Aluga uma casa, não paga o aluguel, ou explorar de qualquer forma. Então a gente percebe que precisamos trabalhar. E eu acho bem bonito assim, Efésios 4:28, que diz que aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bem, o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Então olha o exemplo, você de alguém que furtava, de alguém que queria explorar o próximo, agora você trabalha e você é aquele que quer ajudar o necessitado, aquele que quer estar assim sempre disposto a ajudar o próximo. Ponto 5. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Percebe que mais uma vez, né, irmãos, a dificuldade que nós temos em cumprir os mandamentos. Mas os mandamentos, eles são importantes, e o verdadeiro cristão, ele segue os mandamentos. Ele busca seguir os mandamentos, andar em santidade. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Qual que é a afirmação direta aqui? É caluniar, é falar mal, é difamar o próximo, é dar falso testemunho. Falar o que o outro não é. Eu até brinquei agora há pouco que eu não ia falar o nome da mulher aqui, né? Que tinha, nos anos 60 lá, feito alguma coisa errada. Porque é difícil, a gente tem tanta facilidade de citar nomes, de falar que fulano fez isso, fulano pensa assim, ou fulano disse isso, mas será que é assim mesmo? Então nós precisamos aprender a evitar esse tipo de coisa. Eu vou ver se eu lembro alguém falando a respeito dessa questão de falar de fofoqueiro, de falar mal do próximo. É algo assim, que você não deve falar se você não faz parte do assunto e se a pessoa não está presente, né? Então, às vezes, você não faz parte do assunto. Para que você vai estar falando daquilo? E a pessoa não está presente. Para que você está falando se a pessoa não está presente? O que vai acrescentar isso? Então, às vezes, o falso testemunho está nisso. Porque a gente quer falar de qualquer assunto, falar da vida de qualquer um, e nem sabemos ao certo o que é isso. O alcance do 9º mandamento é bem mais profundo. O Senhor não deseja que o seu povo tenha a mentira, a detratação, o falso testemunho e a desonestidade como características de sua vida. Em vez disso, devemos ser conhecidos como amantes da verdade, do testemunho verdadeiro, da sinceridade. A aplicação óbvia é que, no caso de Israel, seja conhecido como mentiroso, mexeriqueiro, fofoqueiro, ou como um povo que tem prazer em detratar, em arruinar a reputação das outras pessoas, inevitavelmente a reputação do Senhor será gravemente afetada. Então lembra que nós já falamos isso outras vezes. Quando Deus separou o povo e dá os mandamentos para ele, é por quê? Porque esse povo, farei de vocês, povo de propriedade exclusiva, nação santa, ou seja, alguém que segue os mandamentos. Alguns podem não se importar com eles, mas nós devemos nos importar com eles. Ninguém vai 100% cumprir os mandamentos, mas a gente não deve ser reconhecido na cidade como mentiroso, como adúltero, e etc, etc, etc. Então, essa é a ideia de nós termos essa direção de Deus para a nossa vida através dos mandamentos, para que eu sempre pense, olha, isso aqui está errado. E quem eu sou? Eu sou sacerdote, eu sou aquele que representa a Deus. Então, eu não posso ser um que dá falso testemunho. Eu não posso ser alguém que fala mal um dos outros. E realmente, irmãos, infelizmente, a gente tem visto que
Estamos muito longe, né? Está faltando muito isso. A gente se entristece com pastores, se entristece com líderes de igreja, se entristece com pessoas que não dão importância para os mandamentos. Mas nós não podemos desistir, né? Ah, mas o fulano de tal peca, o pastor tal faz errado, eu vou fazer também. Não, nós temos que olhar para Deus e para os mandamentos. Ah, mas todo mundo faz isso, isso aí não é errado. O que a Bíblia diz a respeito disso? Então eu devo entender e seguir dessa forma. Não cobiçarás, ponto 6, 10º e último mandamento. Deixa claro que a preocupação da lei não é somente os nossos atos externos, mas acima de tudo com as nossas motivações mais básicas com o nosso coração. É aqui que eu falei que ia voltar lá no adultério, né? Não é só o ato, mas é a nossa motivação. Por exemplo, não proíbe apenas furtar, mas proíbe o desejo de furtar, viver nessa cobiça do que é do outro. Aqui fala do adultério, né? Não apenas a relação adúltera, mas também o desejo lascivo e adúltero. No caso do 10º mandamento, não cobiçarás. Proibido desejar o que já pertence a outra pessoa. E aqui a gente entra num tópico muito interessante, quando o limite está na mente e no coração. Eu não consigo identificar, por exemplo, quando alguém compra um carro igual ao do outro, se ele comprou porque ele precisa, porque aquele carro é melhor, ou porque ele comprou só de inveja, porque o outro tem e eu quero ter. Então, como eu vou julgar isso? Deus vai julgar o coração de cada um. Mas a gente vive numa sociedade assim. Eu cobiço do próximo. Eu não vou roubar o do próximo, talvez. Mas eu quero ter, e não é nem igual, né? Eu quero ter um pouco melhor. Agora a moda não é ter carro tal, é ter um carro, como é que chama o carro? Um carro maior, vai. Então eu vou comprar, mas não é porque eu preciso ou porque eu tenho condição, é porque o outro tem. Então eu quero ter um carro melhor do que o outro. E eu torço para que ele perca, que bata aquele carro e perca, né? Então é assim o coração humano. Aqui também fala sobre essa questão da inveja. Você já percebeu o que acontece em relação a essa história de influencer, né? Porque a gente ouve umas coisas e não entende como que pode isso. Aí você pega uma pessoa que é chamada de influencer lá, aquela pessoa vai tomar um copo de água na live dela e ela vai ganhar 100 mil reais porque tomou aquele copo de água. E a gente não entende por que acontece isso. A gente não entende porque a gente não entende como que o coração do homem funciona. Porque aquele sujeito tomar aquele copo de água e ganhar 100 mil reais, a pessoa que vende água vai ganhar 1 milhão de reais. Porque gente para todo lado vai comprar aquele copo de água. E aí a gente percebe que é assim que acontece. Né? Quer falar, irmão? Pastor, eu só quero falar, deixar também claro para o senhor que a mensagem que o senhor trouxe antes da ceia sobre solidão, eu vou terminar aqui o tópico e depois você fala. Aqui a ideia, então, é você pegar alguém, digamos assim, que está lá no tópico, e aquela pessoa tem valor. Eu vou comentar coisa, eu não estou criticando o fulano, o Betano, porque eu não estou nem falando o nome, mas nós estamos vivendo num mundo estranho. Por exemplo, hoje nós pegamos uma moda que é gravar músicas que vêm lá do inglês, do sei aonde lá, que é a música do momento da moda. A pessoa lança a música, ela vai ganhar milhões com aquela música, estou falando de evangélico, vai ganhar milhões com aquela música, e aqui vem no Brasil um produtor e um cantor, X ou Y, ele grava aquela música. Você vai olhar lá no YouTube, está com 4 milhões de acessos em um mês, 2 meses. Quanto que ele ganha com isso? Muito, muito dinheiro. E aí o que acontece? Não é só pelos views lá do YouTube, mas
por publicidade, por isso e por aquilo. Aí você entra lá no perfil do cantor, ele está na Disney, ele está no sei aonde. Ah, é pecado estar na Disney? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que às vezes a gente está tendo uma receita de valor complicada por alguma coisa. Fulano cantou uma música. Eu posso gravar uma música aqui, eu vou ter 32 views, né? E vou ganhar 1 centavo, né? Mas por que aquele sujeito grava a mesma coisa e tem isso? Por quê? Porque a gente vive num mundo de consumismos, a gente vive num mundo em que o mundo está desse jeito, né? Então, não criticando esse ou aquele, mas está muito dentro desse não cobiçarás, porque é esse desejo, ele fez, é aquilo que eu sempre falo da igreja, né? As igrejas com modelos, e aí pinta assim, compra o tal teclado, põe a banda assim, e aquela igreja vai encher. É uma receita. Agora, até que ponto isso é espiritual ou foi uma atração relacionada às coisas que estão ali? Então, a gente tem que pensar no nosso coração, né? A gente ser um coração grato por aquilo que nós temos e tomar cuidado. Eu posso me espelhar em alguém, na roupa, na casa, mas eu tenho que tomar cuidado para que meu coração não esteja cobiçando essas coisas. E aqui ele fala de ter um coração grato, porque é um coração em contentamento, ou seja, está satisfeito. Você não precisa do novo modelo para estar satisfeito, você não precisa fazer alguma coisa assim para estar satisfeito, mas você está satisfeito pela vida que você tem, pelas provisões que você tem, e você não precisa desejar o que é do outro, não precisa. Quer falar, irmão? Bom, com respeito à mensagem sobre a solidão, eu nunca tinha pensado nessa palavra, sabe? E quantas pessoas se sentem em solidão esperando um pedido que fez a Deus e que esse pedido não foi realizado ainda. Que solidão, que coisa, né? Quer dizer, só a graça de Deus. Então, eu agradeço a Deus por ter lhe usado nessa parte. E outros tipos de solidão que existe, que só cada um sabe. Agora, eu não sei se vai ser polêmico isso que eu vou dizer, eu espero que não, mas esse povo de Israel escolhido, esse povo de Deus, eles foram morrendo um a um no pecado, não é? Foram morrendo um a um no pecado, e não deixou também de ser uma solidão para eles não ter cumprido esses mandamentos. Agora, o que eu acho que não é polêmico, né, espero que não seja, eu me alegro de novo com o Senhor Jesus, que quando ele morreu e foi para a sepultura, nos 3 dias... A conclusão, né? Tá. Ah, está na conclusão? Então, se o senhor quiser falar... Não, pode falar, eu só estou dizendo que o que o senhor está falando é bem o que está na conclusão da revista. Ah, tá. Então, nos 3 dias que Jesus passou na sepultura, ele foi lá no Hades buscar esse povo aqui, ó, que pensou que, aliás, morreram em pecado, mas Jesus falou, eu vim para vocês também. Na conclusão, fala que Israel se mostrou obstinado em sua desobediência e aos outros 6 mandamentos, como a gente tinha falado no começo. Da mesma forma, nós não somos diferentes, ou seja, quantos agem hoje sem amor aos seus pais, ou seja, também não se preocupando com a vida dos outros, no sentido de fazer mal para os outros. E aí ele vai citando, né, mandamento por mandamento aqui, que nós cometemos, né? A aplicação diz, nós nos sentimos incapacitados de obedecer perfeitamente esses mandamentos? Sim. Jesus assumiu sobre si o dever de obedecer os mandamentos de Deus.
A justiça está em Jesus. Agora, qual é a importância? Lembra que eu disse no início da lição? A importância de nós estudarmos isso é porque a lei, ela não foi escrita e simplesmente para ser descumprida. É um caminho para nós. A gente não tem um caminho? Tem um caminho na palavra. Não roube, é um caminho. Não adultere, é um caminho. Então a gente precisa ter cuidado com os extremos que existem hoje. Tem pessoas que dizem simplesmente, viva de qualquer jeito, né? Você é cristão, você não tem que prestar conta para ninguém, e faça o que você quiser. E tem já o outro lado, que é tão radical, se você cortar o cabelo quadrado, você vai ser disciplinado. Então, existem os extremos. Nós não podemos, primeiro, ser extremistas. Depois, tomar cuidado com esse cuidar da vida do próximo. A gente precisa pensar na lei, em primeiro lugar, para a gente. Aí entra no versículo lá, como você vai tirar o cisco do olho do seu irmão, você tem uma trave no teu. Mas nós precisamos, como nos dias de hoje, depois de estudar essas 2 semanas, parar e chegar em casa e falar, isso aqui é a lei de Deus. Deus não, Pai. Nós não precisamos temer a Deus, respeitar a Deus e a sua lei. Se o patrão lá no serviço fala que você tem que chegar às 7h30, você fala que absurdo, não, só vou chegar às 7h42, porque eu que mando. O que vai acontecer com você? Então, não é assim. Deus fala, não adulterarás. Eu falo, só um pouquinho, Senhor. Não tem problema não, o Senhor é bondoso. Deus vai falar, não é assim. Aquele que vive, a gente estudou quarta-feira a respeito dessa questão, né, da chegada aos céus. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas aquele que vive no pecado, entregue ao pecado, esse jamais conheceu a Deus, ele está perdido. Então Deus sim colocou no nosso coração o Espírito Santo e nos faz santos. Existe gente santa, esse devemos ser nós. Nós devemos buscar a santidade, andar em santidade. A gente erra mais numa coisa do que na outra? Sim, mas a gente deve aí lutar mais por aquilo que a gente está mais errado para consertar, né? E por isso nós precisamos estudar os mandamentos. Pode falar, Beth. É interessante a gente observar que os mandamentos foram como se fosse uma direção. Não vai conduzir ninguém à salvação. Por isso, se assim fosse, Jesus não estaria sendo prometido já no início. Então, nós somos salvos por Jesus, pela graça, mas há uma ordem a se cumprir. Nós não conseguimos nem tantos por cento? Não, mas nós sabemos disso e nós precisamos nos esforçar para isso. Senão nem precisava estar escrito também. Foi Deus que mandou. Então, não vai ter jeito de cumprir, deixa para lá. Como é que o Senhor citou no nosso dia a dia? Como é que é o nosso comportamento no nosso dia a dia, nos nossos afazeres? Eu não vou conseguir. Não vou conseguir, larga a mão. Eu preciso fazer um feijão hoje, não vou conseguir, vou ficar. Espera aí. Seria muito, muito pequeno da nossa parte pensar dessa forma. Bom, Jesus morreu e cumpriu a lei, eu não preciso cumprir a lei. Eu posso cobiçar, posso matar, posso fazer tudo. Jesus já fez por mim. Não. Então, muitas vezes a gente erra nas pequenas coisas. É preciso orar e vigiar, é preciso estudar, é preciso conhecer, é preciso caminhar, é preciso lutar para isso. Se não, então deixa tudo para Jesus já fez, então bacana, beleza. Não. Aí nós estaríamos aqui fazendo o quê? Nada, perdendo o nosso tempo. O nosso crescimento, o nosso alimentar espiritual estaria onde? É a pergunta que está lá no final, na aplicação da lição. Verdade. Ainda não conseguimos cumprir toda a lei, mas um dia nós estaremos com Jesus, viveremos perfeitos. A palavra solidão espiritual cabe aqui também, realmente, no sentido de que falta, a gente sente essa falta, sente a falta. Nós somos criados para ser santos. O homem não foi criado em pecado, foi criado para ser santo.
Então, aquilo que nós erramos é porque está faltando alguma coisa, está faltando ser quem realmente nós somos, a imagem e semelhança de Deus. Mas Jesus está cumprindo na história esse retorno para que nós um dia possamos estar com Ele. E por enquanto nós devemos ansiar mais e mais a presença de Deus. Não esquecer disso. Essa ideia de faltando alguma coisa também ela é muito propícia para explicar o vazio que a gente tem. Às vezes você fala, mas parece que tudo que eu faço ainda está faltando alguma coisa. Está faltando. Jesus está faltando, a gente está nos céus. Porque como que você vai ter plena alegria aqui nesse mundo? Então não estou falando que a gente tem que viver triste, mas sempre vai estar faltando alguma coisa, porque falta essa perfeição, essa santidade, falta nos cumprir a lei de Deus. Então, que Deus assim nos abençoe. Vamos seguir aqui, aguardar um minutinho que já está chegando o momento do encerramento.